bordados com contornos desencaixados, linha da bobina aparecendo no bordado, ponto frouxo, matriz com defeito. Estes são alguns dos problemas que eu ajudo os meus alunos a resolverem aqui no Direto ao Ponto. Eu sou o Gixson, aqui da eBordados, já deixa o seu like e bora pro vídeo. Vamos analisar aqui o resultado do bordado que o Vitor bordou após ter sido por ele programada essa matriz aqui no Wilco Embroidery Studio. Bom, dá para ver claramente que a gente está com alguns problemas que a gente considera bem grave, inclusive, no que diz respeito a registro, que é exatamente o encontro entre o contorno e o preenchimento. Então, registro é o registro, ou seja, o ato de ficar alinhado o contorno em relação ao preenchimento. Nesse caso, o registro não aconteceu corretamente, porque alguma coisa aqui saiu fora do lugar. Ou o contorno saiu fora do lugar, ou o preenchimento saiu fora do lugar. E isso por quê? Porque a gente vê muito tecido por entre os objetos, que nesse caso não é uma coisa saudável. Há sim situações onde na programação a gente quer que isso aconteça de maneira proposital. Aí a gente entra no aspecto do desenho com esse aspecto, né? Onde os contornos e preenchimentos eles não se falam obrigatoriamente falando. Tá? Nesse caso aqui, não. Dá para ver que o desenho pede o preenchimento registrado, tá? Quando comparado ao contorno, que é o que a gente espera. Então, a gente espera essa relação, contorno registrado com preenchimento, no caso desse desenho aqui. Em outros desenhos, tudo bem que não, mas nesse aqui é saudável a gente ter essa relação. E aconteceu na cabeça aqui dele, do chapéuzinho, né? Do Mário, aconteceu no chapéu, aconteceu aqui na mãozinha, desencaixou. Aqui nesse detalhezinho do chapéu também aconteceu, ó, tá vendo o tecido aqui. Aconteceu na mãozinha esquerda dele aqui, ó, dá para ver que saiu bastante também aqui o preenchimento junto ao contorno. Em todo o desenho saiu, tá vendo? Aqui, ó, na parte da botinha dele, na parte da calça, nos elementos aqui de preenchimento em relação ao contorno. Então, assim, em várias partes do desenho a gente está percebendo que houve esse desencaixe, né, essa falta de registro entre o preenchimento e o contorno. Não vamos ainda definir o que está de errado. Primeiro vamos fazer uma análise, um levantamento para a gente apurar o que a gente vai buscar, tá, de solução dentro do programa Wilco Embroidery Studio para recomendar o Vitor para ele fazer para melhorar essa qualidade desse bordado. Beleza? Pode ser no bordado, mas pode ser na programação também. Agora o Vitor também me mandou aqui a foto do avesso, onde a gente consegue perceber que existe uma regulagem de tensão de fio na máquina que está ok, tanto que a gente pode ver, ó, que tem a linha branca, não tem excesso e também não tem falta de linha branca. Existe uma regulagem de tensão de fio que me parece estar adequadinha, né, na máquina também, não tem nada de errado com relação a isso, né? Estou olhando assim, beleza, tem linha branca, não tem demasia, não está exagerado, e também não tem ausência de linha branca, que seria um problema. O extremo sempre é um problema, a gente tem que ter equilíbrio. Tá? Então, o avesso, ele está também dentro do que a gente espera. Então, faz entender que o problema que a gente está tendo aqui não é no bordado, não é na máquina, é na programação. A matriz desse bordado foi feita no Wilcon, que na minha opinião é o melhor programa para a criação de matrizes de bordados do mundo. Aproveita para se inscrever agora aqui no canal da eBordados para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora vamos então para a tela do Wilcon para melhorar a qualidade e também a produtividade desse bordado aqui. E a gente vai analisar o arquivo da programação propriamente dito diretamente aqui dentro do software, que é o Wilco Embroidery Studio. Fazendo uma análise geral desse desenho, para a gente conhecer o desenho do Vitor, é a primeira vez que eu estou tendo contato com esse desenho que ele programou. Então, a gente vai fazer um estudo para entender como deveria se comportar o desenho de um modo geral. Bom, primeira coisa que eu faço aqui é selecionar tudo para a gente conhecer o tamanho. O desenho está com 10 por 13, tá? 10 centímetros de largura, aproximadamente, por 13,5 centímetros, aproximadamente 13 centímetros e meio de altura. Esse é o tamanho da matriz dele. Quantidade de pontos, aqui embaixo a gente pode observar, o desenho está com aproximadamente 26, praticamente 27 mil pontos, né? Para esse tamanho, beleza, está mais ou menos dentro da realidade mesmo, não está fora não. Quantidade de cores, eu vou desagrupar, porque o desenho está agrupado os objetos, e para a gente analisar de uma maneira um pouco mais profunda, a gente vai desagrupar, né? Desagrupar os objetos, aqui eu vou recolher e vou exibir quantas cores tem. Tem muita troca de cor, tá, Vitor?
Então, um desenho desse, a gente espera que nós tenhamos aí a quantidade de repetições de cores é zero. Então, se a gente borda o branco, a gente quer bordar o branco de uma só vez. Não estou dizendo que isso sempre é possível. Depende. Aqui eu não estou analisando se nesse caso desse desenho é possível. Estou primeiro analisando, dando uma recomendação. Então, sempre a gente precisa trabalhar com a quantidade de troca de cores baseado apenas na quantidade de cores que a gente tem no desenho. Então, se a gente tem vários tons de vermelho, é saudável a gente bordar tudo que é vermelho de uma só vez. Não estou dizendo que isso é possível sempre, mas isso é uma observação importante. Então, aqui, em vez de 21 trocas de cores, né, a gente esperava o quê? Num desenho desse, talvez umas 7, né? Talvez uma cor e outra, igual, por exemplo, o vermelho, não tem jeito. Uma hora você vai bordar o vermelho por baixo, outra hora vai bordar o vermelho por cima da boquinha. Então, uma cor ou outra acaba repetindo, mas com a quantidade tão grande de troca de fios assim, fica muito complexo a pessoa abordar um desenho desse numa máquina doméstica, por exemplo, monoagulha, porque ela, para cada cor, ela tem que ficar repetindo, né, várias vezes. Então, bordo vermelho no momento, bordo vermelho de novo. Está acontecendo, por exemplo, no azul. O azul, você separou o objeto azul para fazer os detalhezinhos dos olhos. Então, ele está fazendo primeiro, olha, esse detalhezinho azul desse olhinho da direita, aí ele faz na sequência o pretinho, depois ele faz o branco desse olho, depois ele faz o pretinho lá do olho esquerdo, depois o branco, e aí então ele faz o azulzinho. O ideal aqui é que você fizesse na sequência. Então, por exemplo, junta essas cores aqui, ó, para ele fazer em sequência. É claro que no processo que você vai agrupando as cores e manipulando a ordem das cores, você vai ter que mexer em todo o desenho, porque vai ter objetos que você preparou para uma determinada situação de sobreposição que vai ficar estranho, né? Igual aqui quando eu mudei o azul, ó, ele ficou fora da posição, você vai ter que ajustar. Então vai desagrupar tudo, né? Vai desagrupar todos os elementos e vai mudar a ordem. Para quê? Para que você não tenha tantas repetições assim. E aí no final você vai ter um desenho que tem aproximadamente 7 cores, aproximadamente, porém com 9, no máximo ali 10 repetições, no máximo 10 trocas de fio, em vez de 21, né? Vai tornar o desenho muito mais fácil de ser produzido também em máquinas domésticas. E nesse caso eu não vou fazer esse ajuste, essa correção. Só estou realmente abrindo um parênteses porque tem muita coisa para corrigir nesse aspecto aqui. Levaríamos muito tempo se a gente fosse fazer isso juntos aqui nessa aula. Então, olha, o preto está repetindo muito, o branco está repetindo demais, ó. Como é o mesmo branco, igual aqui, por exemplo, é a sola do sapatinho dele. Tudo bem que está fazendo a sola dos dois sapatinhos juntos, né? Está fazendo a sola do sapatinho do pezinho esquerdo junto com o pezinho direito, beleza. Só que esse detalhezinho, por exemplo, do olho, como também é branco, poderia estar fazendo junto. Os detalhezinhos das mãos dele, está fazendo separado também, tá cá em cima, ó, poderia estar fazendo junto. Ou seja, enquanto fez as mãozinhas aqui e o detalhezinho do chapéu, poderia ter aproveitado para fazer também a sola do sapato, as duas. Que aí a primeira cor seria tudo que é branco, né? Aí depois, na sequência, você vai corrigindo as cores. Então, essa é a recomendação para ajustar essa questão de tempo do bordado na máquina. Tá? Tempo, reduzir a troca de cores. Esse é o objetivo. Nada disso que eu falei, obviamente, vai resolver esses desencaixes que a gente viu na amostra. Os desencaixes que a gente viu na amostra, a gente vai começar analisando agora, beleza? Mas só queria aproveitar e dar essa orientação aqui para a gente ter esse objeto, esse desenho com menos, não necessariamente menos objetos, mas menos trocas de cores, beleza? Basicamente é isso. Agora eu vou usar um recurso aqui do Wilcon para a gente ver o desenho sendo construído de maneira simulada. Então a gente vai usar aqui o Shift R para fazer exatamente isso, e ele vai começar o processo de costura e a gente vai tirar aqui o TrueView e a gente vai, através desse recurso, entender exatamente qual é a etapa de programação, qual é a lógica, qual o tipo de ponto que o Vitor utilizou, se ele usou ponto suporte ou não. Eu vou acelerar um pouquinho mais aqui a velocidade para a gente não ficar tanto tempo analisando. Então, ó, já vi que aqui bordou os objetos em branco, agora está fazendo o vermelho, tá? E agora já passou para o azul, fez as alcinhas ali do suspensório dele, está fazendo agora o azul da roupinha, colocou um ponto diagonal aqui, né? Na diagonal, o ângulo. Agora está fazendo a parte do roxinho, tatame também, está fazendo o bege do sapato dele, agora o branco. Agora está fazendo já os detalhezinhos em preto, em ponto cheio. Enquanto ele vai fazendo, eu estou analisando o conteúdo da estrutura do desenho, para já na sequência eu já te recomendar o que eu observei
que está fazendo com que esse desenho não fique legal lá na máquina de bordar, tá? Beleza, agora ele está finalizando o contorno. Eu percebi que o contorno ele também está muito cheio de cortes. Como é um contorno todo em ponto cheio, né? Possivelmente você usou a entrada C. Como você usou a entrada C, fica ainda mais fácil para a gente fazer essas conexões. Mas eu quero, a princípio, focar na causa do problema maior que a gente observou lá na análise da amostra do bordado, que a gente viu que está sem registro, né? Os contornos e os preenchimentos não estão alinhados ali. E isso, basicamente, é por um problema muito comum, tá? De quando a pessoa vai fazer a programação, não observa a necessidade do ponto de suporte. Então, a gente tem alguns elementos fundamentais na programação de bordado, e um deles é o ponto de suporte, né? Vamos colocar dois deles, ponto de suporte e compressão de repuxo. É indispensável, principalmente num desenho onde os elementos que a gente tem, e a gente vai trabalhar alguns elementos em específico para ficar mais fácil, mas isso serve para todos os elementos, todos os objetos do desenho. A gente vai focar nesse objeto que está em vermelho, que fica mais fácil para mostrar. Então aqui a gente tem, por exemplo, a construção de um objeto bem grande, uma percurso, né, em centímetros de deslocamento na ordem de 2,5, tá vendo? Aproximadamente, o deslocamento desse objeto, ele fica mais ou menos costurando nesse sentido aqui, onde eu tracei essa linha pelo mouse, aproximadamente por quase 3 centímetros, 2,7 centímetros de distância. Então, significa dizer que a máquina vai costurar em linha reta esse ângulo aqui por quase 3 centímetros. E ela vai e volta várias vezes para poder formar, então, esse ponto tatame nesse ângulo aqui. Só que isso causa, naturalmente, um encolhimento do tecido, principalmente dado o fato de você ter usado uma entretela, que não é bem uma entretela, você usou um TNT. Tá? Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre essa questão de entretelamento, mas aqui a gente vai focar na programação. Então, você não usou ponto de suporte e é imprescindível, porque é um dos elementos fundamentais da programação. Então, ponto de suporte e compressão de repuxo. Eu vou colocar, e aí a gente vai trabalhando e vai dizendo o porquê, né? Então, aqui, a primeira coisa que eu faria seria não colocar ângulo, tá? Não colocar curvatura nesse objeto. Eu estou vendo aqui que você trabalhou essa ferramenta aqui para criar, tá, esse objeto. Essa ferramenta aqui, se você observar, do lado esquerdo, eu tenho ela aqui, ó. Se você olhar o nome, curva complexa, o próprio nome já faz referência à aplicação mais assertiva de uso pelo qual você utilizaria essa ferramenta para fazer uma curva complexa. Eu recomendaria, nesse caso do chapéu, a ferramenta enchimento complexo, porque se você olhar o próprio desenho, o próprio ícone das ferramentas, você vai entender. Curva complexa, ele sinaliza dois íconezinhos, duas linhazinhas em vermelho, indicando que ao usar essa ferramenta, você vai poder trabalhar com variação de ângulos. Então, ou seja, ângulos diferentes em momentos diferentes durante a construção dos pontos enquanto está fazendo o objeto, tá? Essa ferramenta curva complexa permite isso. A aplicação de ângulos diferentes, ângulos diferentes, ou seja, a posição do ângulo do ponto diferente, em um determinado ponto do objeto. Então, de um lado, ele coloca um ângulo mais inclinado para um lado, no outro lado do objeto, ele inclina para o outro lado. Então, ele permite isso. Tanto que a gente pode observar que aqui, ó, o ângulo do ponto desse objeto, nessa posição, ele está mais vertical, tá vendo? Estou correndo com o mouse para você ver que ele está mais vertical. Aqui ele já começa inclinando. Olha, ele está curvando. Está fazendo exatamente um efeito próximo ao que a gente tem na construção do ícone dessa ferramenta. Linhazinhas vermelhinhas com ângulos diferentes em posições distintas do mesmo objeto. É o que a gente está percebendo aqui. Tá, Gixon, mas qual o problema disso aqui, de fazer o uso dessa ferramenta para um objeto tão pequeno desse? É exatamente essa torção. Tá vendo que aqui, ó, ele cria uma deformação na construção do tatame, porque a gente tem uma área muito pequena, muito curta, para fazer uma troca de angulação tão abrupta. Ou seja, uma troca de angulação do ponto muito repentina para uma distância pequena. E aí, por esse motivo, eu não indico usar o ângulo de ponto nesse caso, tá? Existem vários outros casos que, obviamente, essa ferramenta é uma ferramenta muito boa, já utilizei por várias razões, utilizo até hoje, mas no caso desse desenho, especificamente nesse objeto aqui, eu não utilizaria. E para mudar é muito simples, vai bastar você clicar aqui no enchimento complexo e pronto, ele mudou.
Ou seja, se você observar aqui no canto, ó, ele já não tem mais o ícone, tá, da ferramenta curva complexa sendo utilizada nesse objeto em questão aqui, propriamente dito. Beleza? Sendo assim, agora a gente só tem um ângulo reto. E aí você tendo um ângulo reto, você pode mudar a posição do ângulo. A gente não está discutindo aqui ainda a posição mais adequada para o ângulo do desenho, para o objeto, não. Mas agora a gente só tem um ângulo. Ou seja, o ângulo aplicado dessa forma agora, nessa condição desse objeto, nesse momento, vai ser único. E aí, ó, independente do ângulo que eu colocar, você vai perceber que a gente já tem uma qualidade melhor, ó. A textura, né, ou seja, o padrão de preenchimento do objeto pelos pontos ali está mais uniforme, né? Beleza. Dito isso, vamos agora fazer um outro levantamento, que a gente observou aqui que está usando também. Trapunto. Não recomendo usar o trapunto em caso de objetos com uma densidade convencional. Por quê? Porque ele cria um excesso de ponto muito grande na hora de fazer o acabamento das bordas. Então, eu desabilito o trapunto. Ele vai suavizar melhor. E para esse tipo de situação aqui, para esse objeto, é melhor que você não trabalhe o trapunto, que aí ele vai suavizar melhor os cantinhos ali na hora de fazer a curvinha do tatame, e a gente vai ter uma quantidade de pontos mais apropriada para o caso, né? Então, beleza, fizemos isso, tiramos o trapunto. Depois, a gente tem que trabalhar o ponto suporte adequado. O tipo de ponto define o tipo de ponto suporte. Então, como aqui você está trabalhando com o tipo de ponto tatame, o indicado é usar o ponto suporte tatame. Então, se eu vim aqui em enchimento, ó, está usando o ponto tatame. Nesse caso, qual é o ponto suporte indicado, então? Você abre aqui a aba ponto suporte e coloca aqui o ponto suporte tatame. Ou seja, tipo de ponto tatame, você utiliza o ponto suporte tatame. Simples assim. Nesse caso, eu vou até desativar aqui o ponto suporte zigue-zague, porque eu não preciso de dois nesse caso. Vamos colocar só um ponto suporte mesmo, que é o tatame, para o ponto tatame. E o bacana de trabalhar esse tipo de ponto aqui, porque ele trabalha em sentido contrário, sempre, ao ângulo do ponto. Então aqui, ó, o ângulo do ponto, como você pode observar, ele está em 67 graus. Tá exatamente nesse sentido que eu estou fazendo com o mouse. Se eu desabilitar o True View, você vai olhar que o ponto suporte está exatamente no sentido contrário ao ângulo do ponto. Então, o ângulo do ponto está aqui nesse sentido e o ponto suporte está exatamente no contrário, porque é exatamente essa a função dele, ou seja, criar uma estrutura no tecido antes. Primeiro a máquina vai costurar alguns objetos, criando uma gradezinha, que a gente chama de ponto suporte, que normalmente é feito no sentido contrário ao ângulo do ponto, para a função funcionar, para o recurso funcionar como um ponto de suporte. Como o próprio nome já diz, ele vai dar uma sustentação, um suporte, ele vai servir como um suporte antes da máquina, propriamente dito, executar os pontos que vão dar acabamento no bordado. Então, em resumo de tudo isso que eu falei, coloca o ponto suporte tatame para quando você colocar o ponto tatame nos objetos. Tá? Esse é o primeiro fundamento. Segundo fundamento é a compensação de repuxo, que você também vai encontrar aqui dentro de efeitos em compensação de repuxo. Quanto maior é o tamanho do objeto, maior ele pede que seja essa distância de deslocamento aqui. Nesse caso desse objeto, que tem um deslocamento aproximadamente ali de 3 centímetros, não precisa ser nada além de 0,45. 0,45 vai estar de acordo. Só que se diminuir o tamanho do objeto, diminui esse valor. 0,25, 0,30, 0,15, tudo é baseado em teste. Eu estou falando esses valores com base na experiência, mas o bom é você levar para a máquina e sentir isso de perto para você entender os valores mais adequados e assim você vai criando o seu próprio método de desenvolvimento e entendendo melhor como funcionam essas configurações, esses ajustes, beleza? Mas esse é o segundo fundamento que você tem que trabalhar. Então, primeiro, ponto de suporte, segundo, compressão de repuxo. Levei esse tempão para falar duas coisinhas que é básicas, mas se eu simplesmente falo que usa, porque você deve usar, fica raso, né? Então, eu gosto de explicar o porquê que você deve usar e como a ferramenta de fato funciona na prática, beleza? Agora, você vai levar esse conhecimento que eu te passei para os demais objetos. Aqui eu quis trabalhar com um objeto em específico, porque aí, quando eu revelar os demais, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, por que que esse objeto aqui, por que que ele desencaixou? Esse aqui do roxinho, que é uma outra cor. Pela mesma razão, ele também não tem, tá, o ponto de suporte, ele também não tem compressão de repuxo, tá? E ele também está trabalhando com curva complexa, tá? Aqui você não colocou tanta curvatura, mas a gente consegue perceber, ó, que a textura, o padrão de preenchimento do tatame não está bonito, ele não está confortável.
Porque o ideal é a gente ver esse padrão aqui, ó, esse formato, tá vendo? Cujas linhas têm a mesma distribuição de espaço entre elas. Isso é que faz com que o ponto fique bonito, fique harmônico. E nesse caso não tem, tá vendo? Aqui, ó, ele já ficou espaçado. Então, na hora de bordar, vai ficar igual tá aqui. Aqui vai ficar com espaçamento maior e aqui um espaçamento já mais estreito. Então, essa falta de padrão, nesse caso desse objeto e também do objeto primeiro que eu analisei, é por conta da ferramenta errada para poder fazer o desenho. O bom é quando você vai desenhar, você já desenhar com essa ferramenta enchimento complexo, se você preferir. Se você desenhou o vetor e depois pegou o vetor e aplicou o ponto, já aplica o ponto selecionando a ferramenta enchimento complexo, porque aí ele já vai colocar os pontos tendo base a ferramenta correta. Não foi o caso? Beleza, não tem problema, desde que você venha aqui e mude, tá? Basta clicar no enchimento complexo com o objeto selecionado. Quando eu fizer isso, você vai ver que ele já vai aplicar a mudança, né? Já vai, inclusive, aplicar o trapunto aqui, eu tiro o trapunto, não posso esquecer. E o ponto suporte, a gente vem aqui em efeitos, eu venho aqui dentro do ponto suporte que ele aplicou. Eu vou tirar esse segundo aqui, porque eu não vou precisar, nesse caso, desse desenho do segundo ponto suporte. Então, eu tiro. E no primeiro que eu vou manter, eu vou escolher tatame. E aí, ó, se você quiser trabalhar o ângulo do ponto, você vem aqui e muda o ângulo do ponto. Se a gente aproximar, ó, exatamente os mesmos pontos de conflito que a gente estava tendo, e a gente observar agora, a gente vai ver que já tem um espaçamento mais uniforme, né? Já está melhor distribuído o espaçamento do tatame, tá? Não vai estar tão agressivo as diferenças entre o espaçamento do tatame igual estava anteriormente. Isso já vai trazer naturalmente uma qualidade para o bordado no aspecto do ponto propriamente dito, mas não resolve o problema do desencaixe. Por quê? Porque a gente tem que estruturar melhor. Então, ponto de suporte a gente já colocou. O que que falta agora? Trabalhar com pressão de repuxo. Aí, nesse caso, como a gente tem uma área de deslocamento maior, vamos medir para ver. Ó, aqui já está dando mais praticamente quase 4 milímetros ali. Perdão, 4 centímetros de deslocamento. Aí você já pode trabalhar valores maiores. Aqui, por exemplo, já pode trabalhar 0,60 milímetros de deslocamento da compressão de repuxo. Ah, não, peraí. Eu fiz sem selecionar o objeto, tá? Perdão. Selecionei o objeto, aí vem aqui e altera. Tá vendo? Quando eu dou Enter, coloco o valor do Enter, você vai ver que ele vai criar um deslocamento, ó, exatamente no sentido perpendicular ao ângulo do ponto. Por quê? Como o próprio nome já diz, compensação de repuxo. Então a máquina está bordando, está repuxando o tecido. A compensação, ela compensa. Como a máquina, não tem como o Wilcon não... o Wilcon ele não tem propriedade, ele não tem como vamos refazer a frase. O Wilcon ele não consegue, tá, garantir que não vai haver repuxo enquanto a máquina vai bordar. Ele não consegue fazer isso, porque depende de várias circunstâncias da máquina, tecido, entretelamento, regulagem de tensão de fio superior, inferior, né? Não tem jeito. Então, o que que o Wilcon fez? Criou uma ferramenta para compensar o repuxo. Na prática, essa ferramenta tem a intenção de deslocar o desenho um pouco a mais. Quanto a mais, Dixon? Depende. Aqui nesse caso, 0,60 milímetros. Em que sentido? No sentido perpendicular ao ângulo do ponto. Se o ângulo do ponto está nesse sentido aqui, ele desloca em 0,60 milímetros o ponto para fora, exatamente nesse sentido vertical aqui. Tanto é que se eu colocar um ângulo de 90 graus, ó, que é vertical, e eu vou tirar a compressão de repuxo, você vai perceber que ele vai diminuir, entre aspas, né, na vertical. Só que na horizontal não está acontecendo nada, tá vendo? Por quê? Porque o Wilcon entende que, como o ângulo está na vertical, o deslocamento do tecido obrigatoriamente vai ser, caso haja, na vertical. Não tem como deslocar o tecido na horizontal, porque ele não está bordando esse objeto na horizontal. Se eu estivesse bordando o objeto na horizontal, que seria o ângulo zero, aí sim, quando a gente colocasse aqui o ponto, a compressão de repuxo, ele ia deslocar o objeto, ou seja, ia costurar mais pontos, né, dando um deslocamento maior para compensar o repuxo do tecido na horizontal. Ó, exatamente, na horizontal. Agora ele está na horizontal, porque eu mudei o ângulo para horizontal. Então essa é a função da compensação de repuxo. O Wilcon, ele compensa o repuxo do tecido. Agora, é claro, se o tecido não estiver repuxando nada, e você exagerar na compressão de repuxo, ele vai dar o efeito contrário, ou seja, os pontos do preenchimento podem avançar demais aos limites do contorno. Então tem que ter esse cuidado, essa observação também. No seu caso ali, como você não trabalhou com ponto de suporte, né? E também usou uma entretela, que é um TNT. Qual o problema do TNT? Não tem problema usar o TNT, tá? Só que habitualmente o TNT ele resiste menos à costura do tecido, tá? Pela máquina ali, do que a entretela. Porque a entretela, naturalmente, ela tem mais corpo, ela tem mais fibra.
Então, ela segura, ela sustenta melhor o tecido, de modo que quando a máquina vai bordar, tende a encolher menos o tecido. É claro que existem entretelas muito fininhas, que vai dar um efeito tão ruim quanto o TNT está dando ali. Porque o TNT, por mais que ele seja grossinho, mas ele não tem tanta fibra, ele não tem tanta estrutura para segurar, para suportar, dependendo do tecido, como uma entretela de gramatura maior tem. Beleza? Então, substituir para uma entretela, né, de uma gramatura um pouco maior vai também ajudar a resolver. Só que, claro, nesse caso seu aqui, não é só isso que vai resolver, porque a gente está com sérios problemas na programação, que são as coisas que eu estou te falando aqui, tanto o ponto de suporte quanto a contenção de repuxo. Beleza? Então, pega isso e imprime isso em todo o desenho. Sai colocando ponto de suporte, mudando o uso da ferramenta de curva complexa para enchimento complexo de todos os objetos. Que mais? Muda o ponto de suporte, muda o ângulo do ponto. É importante você variar também, Vitor, a angulação dos pontos do desenho. Então, por exemplo, se você utilizou no chapéu, que igual eu já mudei, né? Se você usou esse ângulo desse ponto, evita aqui no rosto usar o mesmo ângulo. Então, você já coloca um ângulo invertido. Porque quanto mais você variar a angulação do ponto em vários objetos distintos dentro do mesmo desenho, faz com que ele repuxe um pouquinho, tá? Para cada lado. O tecido vai repuxar, isso é inevitável. Às vezes menos, às vezes mais. Só que uma forma da gente evitar que o tecido seja repuxado muito num sentido só é também dando para o desenho essa variação da angulação do ponto. Então, aqui no chapeuzinho você coloca um ângulo, na carinha dele coloca outro ângulo. Quando for aqui na mãozinha da luva dele, você coloca já um ângulo diferente. Então, aqui eu posso trabalhar um ângulo que não foi usado, que é o diagonal, por exemplo. Tá no suspensório vermelhinho dele aqui, aí você já pode trabalhar um ângulo diferente do que foi colocado no rosto. Então, a gente pode colocar um ângulo aqui, talvez vertical, ó, igual já estava, inclusive. Então, coloca vertical aqui nessa manguinha. Aí, eu gosto de trabalhar ângulos com igual relação. Então, por exemplo, esse aqui faz parte da camiseta, né, que está por baixo do suspensório dele, vermelhinho. Então, o mesmo ângulo que eu trabalhei nessa parte da camiseta, da manguinha, eu também posso trabalhar aqui nessa outra manguinha. Não necessariamente que isso é obrigatório, mas se você preferir trabalhar assim, vai ficar legal, o desenho vai ficar com um aspecto bacana. Tá? E aí você segue exatamente esse mesmo raciocínio em toda a roupinha dele. Colocar ângulos diferentes e acrescentar essas alterações que eu recomendei. Ponto de suporte, compressão de repuxo, e isso já vai dar um efeito bem legal para o seu desenho. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Que todo o desenho ele está basicamente construído sem esses cuidados. Então, a recomendação que eu fiz para os primeiros objetos, elas valem para todos os demais, tá? Não vou fazer em todos para a gente não tomar tempo da aula fazendo aquilo que a gente já recomendou. Deixa eu ver aqui. A entrada C, beleza, está com 1 milímetro de espessura. Deixa eu só ver aqui a questão da construção do contorno. Como é que está construído aqui o contorno? Deixa eu ver. Aqui o contorno, tá vendo? Ele está sendo... O contorno, ele está todo... Todos os objetos, eles se encontram. De alguma forma, eles se tocam uns aos outros ali, né? Um objeto está sempre tocando ao outro. E aí, quando você usa a entrada C, você pode se valer disso para ir criando os objetos de uma sequência lógica, de modo que você respeite, obviamente, a profundidade, né, sobreposição dos objetos, mas que, de preferência, eles não tenham corte de fios, né? Não que seja proibido o corte de fio. Pode ter, não tem problema. Mas, quanto menos, melhor. Quem borda, agradece. Então, aqui, por exemplo, a gente fez esse primeiro objeto e já de cara já tem um corte, ó. E por que eu sei que tem um corte? Porque eu estou executando, ó, o percurso por aparar por corte. Então, quando eu clico, ele corta e para. Clico de novo, corta e para. E assim por diante, tá vendo? Então, está executando vários cortezinhos aqui. Então, o ideal é que a gente reduza essa quantidade de cortes, justamente mudando a posição dos objetos, fazendo eles ficarem mais próximos uns dos outros, na sequência, de modo que a gente tenha menos cortes possível. A gente trabalha bastante essas recomendações na aula, inclusive, de contorno, onde eu falo exatamente sobre como fazer, como construir o desenho, pensando nessa lógica de programação, de modo que a gente vai ter o desenho no final todo construído, respeitando profundidade, né, sobreposição entre os objetos,
de modo que a gente também tenha maior produtividade na máquina, uma vez que a gente não vai ter corte de fio em exagero, em excesso. E aí quem vai bordar, principalmente quem vai bordar em máquina doméstica, vai agradecer muito, vai perceber, ela vai dizer, nossa, que desenho bom de bordar. Porque botou na máquina para bordar a cor preta, sendo ela a última, né? Colocou para bordar e só foi na máquina para poder tirar o desenho já pronto. Ou seja, todo o contorno, ele conseguiu costurar todo o contorno de uma só vez, sem precisar ficar arrematando ou arrebentando, ou trocando fio, ou tendo que arrematar a linha durante a costura do contorno preto, tá? Esse é o cuidado que precisa ter para você ter um desenho bem otimizado, beleza? Então, basicamente, fazendo isso, você vai ter um desenho aí bem... O contorno tá legal, assim, você trabalhou bacana sobre posição, né? Tá interessante. Ele tá com uma espessura legal, ponto cheio, entrada C. Não tem problema nenhum no contorno, tá? O que a gente viu ali há pouco no seu desenho, o problema não está no contorno, definitivamente. O que tem de errado no contorno aqui é o excesso de corte de fio, que não é saudável do ponto de vista da produtividade. Agora, com relação à forma com que você construiu o contorno, tipo de ponto, ferramenta que você usou, tá tudo certinho, né? Isso aí não tem problema, não. É só uma recomendação mesmo para melhorar a produtividade na hora de bordar. O problema que a gente viu de desencaixe, né, que o desenho não ficou legal na máquina, foi culpa do preenchimento, que são os elementos que eu já tratei aqui nessa aula. Os contornos você não vai precisar mexer para resolver esse problema da falta de registro que a gente viu na máquina, né? Beleza, bom. Consegui cobrir todos os pontos que eu tinha observado no desenho. No mais, o desenho está legal mesmo. É só esses cuidados aí que são os mais importantes ali de você resolver para melhorar a qualidade, né, do bordado, nesse caso aqui. Bom, esse então foi mais um episódio do Direto ao Ponto. Eu estou deixando aqui na tela recomendações de alguns vídeos para você assistir agora mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!